né? Quanto tempo vocês estavam clamando, né? Sinal que o Senhor responde. Bom dia, irmão, mais uma vez. Quero também saudar os irmãos que estão em casa. Em especial, quero saudar aí a irmã Ana Karina, que está se recuperando de uma pneumonia. Orem por ela. Também a irmã Miriam, que está com seu filho Noah. Quantos lembram? Né? O menino que teve a paralisia cerebral e essa semana foi internado novamente, está em UTI, teve parada respiratória, a situação está bem difícil, mas nós cremos num Deus que supre, sustenta. Então pedimos a oração da igreja, se assim Deus permitir, também estaremos lá essa semana levando aí a palavra de esperança e a glória de Cristo. Amém, irmãos? Mas conforme vamos pregar em todas as coisas, vamos dar graças a Deus. Porque a vontade de Deus é o que, irmãos? Boa, agradável e perfeita. Então se coloque de pé, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, vamos ler os versículos 15 e 16. Você, abrindo a palavra, Colossenses 3, 15 e 16, eu vou ler hoje, Ju, só para contrariar, Júlia, todos os textos na NVI hoje, tá bom? Por conta da versão. E eu queria promover um momento fofo, pode ser? Você já localizou a palavra, você olha para o lado e fala assim, irmão, eu queria agora agradecer a Deus pela tua vida. Fala isso para 2 ou 3 pessoas. Eu queria agradecer a Deus pela tua vida. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E junto, lado a lado, andarmos com Jesus. Oh, meu amor, obrigado, minha gatinha, amor da minha vida. Amém. Obrigado, amor. Agora eu fiquei... Obrigado, obrigado. Nossa, eu fiquei emocionado agora. E assim diz o texto bíblico: que a paz de Cristo Jesus seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver de que forma, irmãos? Em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Diga, sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. De que maneira? Com gratidão no seu coração. Espirituais a Deus com gratidão. Eu quero voltar ao versículo 15, só ao final. E sejam agradecidos. Vamos orar. Pai, nos ajuda nessa manhã a vivermos esse princípio, essa virtude tão valiosa e por vezes tão negligenciada e que nos leva a lugares tão escorregadios. Pai, que hoje essa virtude seja rememorada e seja de uma vez por todas confirmada na nossa vida e no nosso coração. Nós te damos graças por essa manhã, nós te damos graças por esta igreja, nós te damos graças pela salvação, nós te damos graças pelo novo e vivo caminho, Senhor. Nós te damos graças nessa manhã. Que essa essência de gratidão venha encher este ambiente, esse culto e a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que você diga amém. Toma o seu lugar, por favor. Gostei da forma como o texto nos coloca aqui, sejam agradecidos, porque ele traz a tônica do verbo ser, e não apenas de você ter um momento de gratidão, mas você ser uma pessoa agradecida. Isso faz toda a diferença. A gente não ter uma gratidão intermitente, a gente não ter um estilo de gratidão, às vezes sim, às vezes não, mas que a palavra de Deus nos encoraja a termos um estilo de vida marcado pela gratidão. Sejam agradecidos, isso é, seja uma pessoa que viva a gratidão e não apenas expresse por alguns momentos. Às vezes a gente tem certas gratidões seletivas. A uns nós somos gratos, a outros não. Em umas circunstâncias estamos gratos, em outras não. O que a Bíblia diz, não estejam gratos, mas sim sejam gratos
a Deus. E a gente vai ver ao longo dessa pequena reflexão como que isso é abençoado, como que isso abençoa a nossa vida. Eu quero começar definindo o que é gratidão. Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio ou um favor. Agora, escute isso. A gratidão envolve um sentimento de dívida. Diga comigo, sentimento de dívida. Um sentimento de dívida para com outra pessoa, que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la e retribuir. É assim ou não é? Quando você está grato, você fala assim, gente, como que eu posso retribuir? Vem um senso de reconhecimento, você reconhece o esforço daquela pessoa, o amor daquela pessoa, o carinho daquela pessoa, e vem junto com esse reconhecimento um sentimento de dívida, é assim ou não é? É como que você se sente obrigado a corresponder, a você pagar aquilo que lhe foi feito. Guarda isso, que isso vai ser importante. Algumas reflexões que eu coloquei aqui, que eu queria trazer à tona para os irmãos, é o seguinte: quem é grato, vê. Quem é ingrato, é cego. Ele nunca percebe aquilo que você faz de bom. Você conhece pessoas assim? Sim ou não? O grato, ele está sempre disposto a reconhecer aquilo que você faz. O ingrato, por sua vez, por mais que você se esforce, né, vamos, sei lá, um exemplo bobo aqui, você prepara um bolo dá trabalho de fazer? Tem que bater a massa, meu irmão só falou, tranquilo, é só comprar aqui do lado, né? Até que seja. E aí você prepara um bolo e você leva para a pessoa, aí a pessoa, legal, é de laranja, podia ser de fubá, né? Mas obrigado. Conhece pessoas assim? O ingrato, ele nunca está satisfeito. A pessoa que é grata, às vezes pode ser um pedacinho, um bolo, está assolado, você fala, irmão, que delícia, muito obrigado pelo seu carinho. É assim ou não é? Porque é uma pessoa grata. Por isso eu quero lembrar a vocês que gratidão, ele é um gesto de honra. Você pode dizer isso? Gratidão é um gesto de honra. Gratidão é um ato de valorização. Gratidão é um gesto de honra. E por isso, antes de eu começar a falar sobre os benefícios e o poder da gratidão, eu quero lembrar os perigos e os malefícios da ingratidão. Para que eu possa ensinar o valor de algo, eu preciso despertar na igreja o perigo da gente não reconhecer o valor da gratidão. Todos entendem isso, sim ou não? Por quê? Porque o ingrato, muitas vezes, ele dá mais valor ao que não tem, ao que ele tem. É assim ou não é? E às vezes eu reparo isso na minha vida, porque todos nós temos coisas das quais nós agradecemos, sim ou não? Mas temos coisas que a gente ainda não conquistou, sim ou não? E aí, às vezes, o nosso senso de valor está mais naquilo que a gente ainda não conquistou do que naquilo que Deus já nos deu. E isso é um mal, irmãos. Nas coisas pequenas, por exemplo, eu reparo esse comportamento em mim, e sempre foi presente. Por exemplo, na minha vida de liderança, eu sempre gostei de totalidade. Então, se eu marcasse uma reunião e viesse 90% do ministério, mas 10% faltava, como que eu ficava? Eu ficava desse jeito. Até que certa pessoa veio me procurar e falou assim, eu nem era pastor na época, falou assim, Guilherme, parece que você dá mais valor às pessoas que faltam do que às pessoas que vêm. Nós estamos aqui, está ótimo, o discipulado está excelente, está abençoado. Para de dar valor a quem não dá valor à reunião, ao discipulado. Eu falei, nossa, é mesmo. Tomei na cara assim, mas foi uma verdade. Eu estava dando mais valor aos ausentes do que sendo grato pelos presentes. Isso é um mal. E a gente vai ver como que isso às vezes traz amargura ao nosso coração, traz inquietação, traz perturbação da ordem emocional. Sim ou não, irmãos? Quantos estão entendendo isso? Quando a ingratidão toma a nossa vida, a gente fica amargurado,
infeliz, se sente sempre frustrado, porque parece que a gente está sempre aquém. A gratidão, por sua vez, tem o poder de nos fazer leves, felizes e abençoados, porque a gente entende, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Posso ouvir um amém? Então, só essa vez, eu acho, fala para o teu irmão, seja agradecido. Eu falo só mais uma coisa, cuidado com a ingratidão. Cuidado. Por quê? Quais são os perigos da ingratidão? O que ela revela? Primeiro, a ingratidão é uma característica do homem abominável dos últimos dias. Repita isso comigo. A ingratidão é uma característica do caráter do homem abominável dos últimos dias. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Agora fica atento aí que vai começar. Olha o que diz o texto. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos. Estamos vivendo esses dias? O apóstolo Paulo vai prosseguir. Por quê? Porque os homens serão, leia comigo. Não, está na NVI? Tá bom, tudo bem. Vai, serão amantes de si mesmo, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, fala. Ingratos. Fala de novo. Então o apóstolo Paulo está traçando o perfil do homem ímpio dos últimos dias. E se tem uma coisa que também marca esse homem é a ingratidão. Os homens nos últimos dias serão amantes de si mesmos, serão ímpios, serão abomináveis, estarão marcados por um senso de ingratidão. São indiferentes. Você pode fazer o que for para essas pessoas, elas não reconhecem o valor de nada nem de ninguém. Isso é um perigo. A ingratidão, se é a marca do homem ímpio, por sua vez, ao contrário, a gratidão é a marca do homem salvo. De alguém salvo aqui nessa manhã? Se tem uma característica que marca a vida do salvo é o quê? Graças eu te dou, Senhor, porque eu não mereço, foi pela graça. Graça é o quê, irmãos? Favor imerecido. O homem ímpio não tem gratidão. Amém ou não amém? Cuidado. Toda vez que a ingratidão vem à nossa vida, isso pode revelar uma impiedade que está tomando conta da nossa vida. Segundo, ela revela insensatez e futilidade. Olha o que vai dizer em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê, irmãos? Indesculpáveis, versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, leia comigo, vai, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, até aqui, nem deram graças a Deus, ou seja, não foram gratos a Deus. Olha que coisa, aqui é um conceito na teologia que a gente afirma sobre a revelação geral. Uma das formas de Deus se revelar ao homem é através das coisas criadas. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando a gente percebe a natureza, a gente vê o poder de Deus. Deus está se manifestando na criação. Por isso, um homem não tem desculpa para não reconhecer a presença, a existência de Deus. Aí os homens veem que Deus existe e o que os homens fazem? Negam o Senhor. Não são gratos a Deus, porque se a gente existe, é porque a gente é criado. Nós não somos criadores de nada, nós não viemos do acaso, nós fomos criados à imagem e semelhança da glória de Deus. Se existimos, é porque o fôlego da vida do Senhor está em nós. Mas os homens ímpios, mas os homens maus, insensatos e fúteis, eles não reconhecem e não dão graças a Deus. Você pode erguer as suas mãos e dar graças a Deus pela sua vida, pela sua existência? Graças a Deus. Mas, o terceiro perigo da ingratidão é porque ela desvaloriza o cuidado de Deus e traz ira e desaprovação da parte dele. Coloca para mim Números capítulo 11, a partir do versículo 4. Olha o que vai dizer o texto.
Um bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. E também os israelitas voltaram a chorar e disseram: ah, se tivéssemos o quê? Entendeu, mulheres? Hashtag fica a dica. Né? Versículo 5, vamos até o 10. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está o quê? Seca, nunca vemos nada a não ser esse, faz assim comigo, esse maná. O maná que caía do céu, irmão. Tenta imaginar isso. O pão fabricado na padaria celestial. Não é na padaria do Salim, não. Na padaria celestial, irmãos. Olha isso. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e moía. E o moía em um moinho manual ou socavam em um pilão. Depois cozinhava o maná em uma panela e com ele fazia pães. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento da noite, também caía o quê? Isso é o cuidado de Deus. Isso é o quê, irmãos? Aí o versículo 10 termina aqui dizendo: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada da sua tenda. Então, leia comigo: a ira do Senhor se acendeu e Moisés ficou irritado. O que a gente percebe aqui no texto? Deus está cuidando do seu povo. Deus libertou o seu povo do Egito. O povo está no deserto, indo rumo a Canaã. E no meio do caminho Deus começa a prover pão, água, cuidar dele, do calor, do frio, dos inimigos. Mas o povo, o que acontece? No meio do caminho começa a se cansar do cuidado de Deus. Começa a esquecer-se do constante cuidado de Deus, aquela rotina. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se você está vivo hoje, é porque Deus tem cuidado de você. Se você se alimentou ontem, vai se alimentar hoje, é porque Deus está cuidando de você. Às vezes a gente não reconhece as coisas simples da vida. Eles estavam assim, desvalorizando o cuidado diário de Deus. As mães sabem muito bem o que é isso. Quantas mães eu tenho aqui? Né? Todo dia levanta, aí faz o café do filhinho, é assim ou não é? Né? Faz todo cuidado com o filho, dia a dia, faz a comidinha, faz a merendinha, faz o dever, não sei o quê. Aí quando o filho cresce, o que o filho faz? Muitas vezes, né? Aí a mãe fala: meu Deus do céu, eu limpei esse bumbum, eu cuidava de você, eu colocava, eu te dava remédio, eu trabalhei, eu fiz aquilo, e agora... ingrato. Aquela questão do cuidado do dia a dia, parece que entra na rotina e a gente fica cego, o povo de Israel. As mães me entendem o que eu estou falando, sim ou não? Ó, as mães aí. Vamos orar pelos filhos, para os filhos serem gratos. As mamães, os papais também, pai, sou grato. Sou grato aquela vez que você me trancou no banheiro, me deu umas chineladas também. Foi bom. Estou brincando. Me fez de mim esse homem disciplinado, abençoado no Senhor. É só para mexer com isso. Então, estava onde mesmo? O povo de Israel, ingrato pelo cuidado, desvalorizando o cuidado de Deus. E olha como que isso mexe com o coração do Senhor. Se tem uma coisa que aborrece o coração de Deus, é a ingratidão do seu povo. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a desvalorização com tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Por isso, em Salmos 95, versículo 10 e 11, olha o que Deus vai dizer. Durante 40 anos fiquei irado com aquela geração e disse: eles são um povo de... coloca na NAA dessa vez, por favor. Eu falei que eram todos, mas... Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos.
Aí, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Aqui na versão que eu peguei, esqueci de anotar, ele está escrito assim, eles são um povo de coração ingrato. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. A ingratidão provocou a ira de Deus e a desaprovação daquele povo. Posso ouvir um amém? Então a ingratidão entristece até o coração de Deus. Entristece o seu também? Você já teve que lidar com pessoas ingratas? Tem gente que falou Você tem que lidar com pessoas ingratas? Então eu quero fazer uma ressalva importante. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 32. Coloca na Nova Almeida, por favor. Tá. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizeram bem àqueles que fazem bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem o que, irmãos? Isso, versículo 34. E se emprestam aqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, vocês o que, irmãos? Porém, vocês crentes, tem crente aqui? Tem seguidor de Cristo? Agora olha o que Jesus vai falar. Amem os seus inimigos, façam bem e emprestem sem esperar nada em troca, e vocês então terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Por quê? Agora leia comigo. Pois Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Então quero fazer uma ressalva importante, porque se tem uma coisa, deixa eu deixar rapidinho aqui, Juliana, por favor. Se tem uma coisa que às vezes entra no automático do nosso comportamento e conduta, é a lei da reciprocidade. Sim ou não? Então, tipo assim, eu vou honrar quem me honra. Eu vou abençoar quem me abençoa. Eu vou amar quem me ama. Os coaches falam muito isso. Eu vou valorizar quem me valoriza, né? Eu não vou perder meu tempo com quem não me reconhece. Só que isso muitas vezes não é bíblico. Eu estou comprovando isso aqui. E se você se deixar afetar, muitas vezes, pela ingratidão das pessoas, você se torna amargo como elas. Você se torna ímpia como elas. Você se torna má como elas. E nós não fomos chamados para sermos recíprocos à ingratidão e à maldade dos outros. Nós fomos chamados para sermos iguais ao nosso Pai. Nós fomos chamados para sermos iguais ao nosso Salvador, que até na cruz do Calvário olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa esses que estão me blasfemando, estão aqui me violentando, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aleluia. E o próprio texto bíblico diz que o nosso Deus é bom para com os ingratos e maus. Tipo assim, Deus está abençoando, sabe que Ele não vai reconhecer, mas mesmo assim Ele permanece sendo bom. Não deixa a ingratidão dos outros fechar o teu coração. Pausa dramática. E eu sei que isso é difícil. E eu estou falando isso momentos antes da gente se assentar à mesa. Porque isso muitas vezes quebra a comunhão. Traz ressentimento. Traz mágoas. Traz amargura. Até nós, no ministério pastoral, quanto que a gente tem que vigiar o nosso coração. Porque quantas vezes recebemos em contrapartida ingratidão. Porque o pastor muitas vezes tem que ser aquele super-herói que dá conta de tudo. E quando ele não consegue dar conta, corações são despedaçados, comunhões são quebradas. Aí você percebe... Nossa, mas por tanto tempo eu socorri, eu acolhi, e agora que eu não posso, agora que não dá, vira a cara. E a gente percebe quando a pessoa está chateada, tipo assim, por exemplo, posso abrir o coração aqui?
Na forma de comunicar, isso é muito normal. Muitas vezes assim, a pessoa vai mandar um WhatsApp para o pastor e fala assim: bom dia, meu pastor amado do meu coração, que o Senhor te abençoe. Queria pedir... Aí, quando ela começa a ficar chateada, bom dia, pastor. Já não é amado, lindo do meu coração. Aí ela continua chateada e não é resolvida. Aí no outro dia é bom dia. No outro dia já não tem bom dia. Ora para não sei o quê. No outro dia assim, esquece, já deletei, já bloqueei. Irmãos, imagina se o coração do pastor, de qualquer irmão, se fechar por conta da ingratidão das pessoas. A gente larga o ministério, a gente deixa de ser crente e se torna amargurado, entristecido. Não deixa a ingratidão contaminar o seu coração. Se encha do amor de Deus, se encha da graça de Deus. Hoje é dia de comunhão à mesa, é dia de gratidão ao Pai, é dia de gratidão ao irmão. Vamos ser gratos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Sobre isso eu quero ler aqui um texto que eu coloquei, que é o seguinte: a gratidão por conceito é um sentimento de dívida, não uma dívida de fato. Do ponto de vista do benfeitor, ela deve ser admitida como uma expectativa e não como uma dívida. Quando ela é uma expectativa, se espera. Quando ela é uma dívida, se cobra. Nesse texto, aprendemos que a ingratidão não deve ser o limite das nossas boas ações. Quem é grato a Deus não vive na dependência da gratidão das pessoas. Vocês ouviram atentamente? Quando eu defini gratidão, eu falei, é um sentimento de dívida. Do ponto de vista do benfeitor, você pode até esperar um reconhecimento de gratidão. Isso é lícito, sim ou não? Agora, o bem que você está fazendo, ela não é uma dívida de fato. Porque eu não estou esperando retribuição alguma. Eu faço o bem porque a Bíblia me manda fazer o bem. Me manda até amar o pecador, o inimigo, orar por aquele que me persegue. Eu não espero retribuição, embora eu possa ter uma expectativa de reconhecimento. Amém ou não amém? Sim ou não? Agora, quando você pensa que o bem que você faz é uma dívida, você não apenas espera reconhecimento, você cobra. Eu uso muito essa analogia com os meus filhos, né? Por exemplo, Júlia agora está trabalhando, aí eu brincando com ela, filha, aqui está a planilha de tudo aquilo que eu já gastei com você. Eu estou... Ela começou a trabalhar, né? Tem 3 meses, eu falei, ó, aqui é a planilha, escola, merenda, roupa, plano de saúde, saídas, tudo eu anotei na planilha, está aqui. Você me deve 1.475.000 e eu estou parcelando sem juros para você. Está aqui a planilha. Algum pai já fez isso, irmão? Você faz por quê? Isso é para a Júlia, tá, Rafael? Para você é outra conversa. Você faz porque é algo que você espera receber alguma coisa em troca? Não, você simplesmente dá, porque isso é amor, é cuidado. Sim ou não? Assim é o bem que a gente faz ao próximo. A gente não tem que ficar anotando e nem cobrar. Você me deve. Lá no mundo é assim, uma mão lava a outra. Aqui não, a gente faz o bem. Por quê? Porque isso glorifica a Deus. Então, uma vez falando do perigo da ingratidão, eu quero expor os benefícios da gratidão e trazendo aqui um conceito que eu aprendi com a minha esposa. Essa foi a primeira vez que eu tive acesso a essa terminologia, e eu guardei, e eu anotei, que se chama gratitude. Diga, gratitude. Eu aprendi com ela que gratitude é a gratidão que é mais do que um sentimento e está focada nas atitudes e na demonstração. A gratitude é uma palavra de origem inglesa. É quando, assim, obrigado não é suficiente. É quando você tem que colocar o teu coração em ação. É ter um coração grato, expresso em ações de graça. Então, gratitude é isso, é ser grato em ações. Amém ou não amém?
E a Bíblia vai falar sobre isso, por exemplo, Salmos 100, versículo 4, vai dizer: entrem por suas portas com ações de graça. Diga, ações de graça. Não é apenas um sentimento de gratidão. Então, gratitude vai falar disso. Eu tenho um sentimento de gratidão, mas eu quero expressar essa gratidão em atitudes. Um culto tem que ser movido por uma atitude de gratidão e não apenas por um sentimento de gratidão. Davi vai falar disso também no Salmo 116, a partir do versículo 12. Olha o que ele vai dizer na NVI. Leia comigo, vai. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Versículo 13. Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Versículo 17 agora. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Volta para o versículo 12. Olha como que aqui esse texto está cheio de gratitude. Primeiro que ele pergunta, como eu posso... O que ele tem? Um sentimento de dívida, de gratidão. Eu preciso recompensar, entre aspas, retribuir os grandes benefícios de Deus para comigo. É assim que você se sente quando entra na casa do Senhor? Eu me lembro do salmista quando diz, bendize ó minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele começa a listar, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades, é Ele quem da cova redime a tua vida, te coroa de graça e misericórdia, sim! Gratitude, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aqui o salmista está do mesmo jeito, como eu posso retribuir? Aí ele vai lembrar, ele vai fazer aqui algumas ações de gratidão. Erguerei o cálice da salvação. Você pode fazer assim com a minha mão, com a sua mão? Erguerei o cálice da salvação. Eu gosto desse termo aqui, porque esse termo dá uma sensação de interpretação de brindar, de celebrar publicamente. Ele está erguendo o cálice. Alguém já brindou alguma vez? Né? Não, fala, aqui só tem crente, né? Não, mas... brinde não quer dizer só com champanhe não, tá, irmão? Você pode pegar sua Coca-Cola lá, sua água, e você pode celebrar aqui, ó. Então, é esse o contexto de uma festa. Eu vou erguer o cálice, eu vou brindar, eu vou celebrar publicamente, dizendo assim, olha, o motivo da minha a razão da minha felicidade, o motivo da minha festa é a salvação do Senhor. Aleluia. Eu vou erguer o cálice da salvação. Eu vou celebrar publicamente em honra a Deus. Olha o que ele vai fazer depois. Eu invocarei o nome do Senhor. O que ele está falando aqui? Eu vou proclamar a glória do meu Deus. Você pode dar glórias a Deus? Eu invocarei o nome do Senhor. Como diz em outro salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, um reconhecimento de quem guarda é Deus, quem cuida é Deus, quem supre é Deus, quem sustenta é Deus. Invocarei o nome do Senhor, gratitude. Ele vai dizer aqui, cumprirei os meus votos, diga, cumprirei os meus votos. Gratidão te leva a isso, a uma vida de compromisso e fidelidade. Eu sou grato a Deus, por isso serei fiel a Ele. Cumprirei os meus votos, viverei uma vida de fidelidade. E ele vai terminar no versículo 17 dizendo, sacrifício de gratidão. Eu vou louvar a Deus. Hebreus 13:5 diz que a gente deve produzir com os nossos lábios sacrifícios de louvor, que são lábios que confessam o seu nome. Você pode erguer as suas mãos mais uma vez e dizer, Senhor, eu te dou graças. Glórias a Deus. Quero então aqui trazer à tona quais são os benefícios da gratidão. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido de que maneira? Com ações de graças. Então,
a gratidão, ela traz aceitação e utilidade. Quando você reconhece que Deus está sendo bom para com você, Ele está cuidando de você, você não nega as coisas, você não vê falta de valor nas coisas, você reconhece que aquilo que está sendo levado até você tem utilidade e tem valor. Um coração grato a Deus aceita aquilo que Deus te dá. Você pode dar graças a Deus por aquilo que você tem? Graças a Deus pela sua casa, graças a Deus pelo teu trabalho, graças a Deus pelas coisas, tudo aquilo que te vem, Ele está dizendo, tudo aquilo que vem até você, nada deve ser rejeitado e deve ser recebido com ações de graça. Colossenses capítulo 3, versículo 17, olha o que a gratidão faz conosco. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Você tem talentos, você tem dons, você executa muitas coisas, seja no seu trabalho secular, no seu trabalho ministerial, mas tudo que nós fazemos, seja em palavra, seja em ação, a gente faz por meio da graça de Cristo Jesus, do nome de Cristo Jesus, da unção do Espírito Santo, de forma que nada que eu faço por mim mesmo, eu faço por meio dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando eu reconheço isso, que o homem não pode receber nada, se do céu não nos for dado, isso traz um senso de humildade. Eu não vou me vangloriar, não vou me ensoberbecer, eu não vou me orgulhar, por quê? Porque o que eu sou, o que eu faço, é a graça de Deus. Aleluia. Terceiro benefício da gratidão. Então, primeiro, ele traz aceitação e utilidade. Segundo, traz humildade e reconhecimento da dependência divina. Terceiro, ele promove multiplicação e milagre. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 15, esse texto da multiplicação dos pães, olha o que diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Mas respondeu Jesus: eles não precisam ir, dê-lhe vocês mesmos algo para comer. E eles disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Diga, 5 pães, 2 peixes. Diga, quase nada. Mas o versículo 18, Jesus fala assim: tragam-nos aqui para mim. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Agora, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, o que Jesus fez, irmãos? Deu graças e partiu o pão. Em seguida, deu aos discípulos. Os discípulos deram à multidão. E aí, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Versículo 21. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Eu sei que a igreja conhece esse texto, eu quero só lembrar. Quero só lembrar, porque às vezes o nosso cotidiano, a gente se esquece das coisas mais óbvias e mais simples da doutrina cristã. Por exemplo, quantas vezes você recebeu um salário e você reclamou: esse salário não dá para nada. Essa mixaria, essa aposentadoria que não dá para nada. E a gente só sabe reclamar por aquilo que tem. Em vez de ser grato. Amém ou não amém, irmão? Olha aqui. Os discípulos estavam nesse contexto. Olha, somos 5.000, fora mulheres e crianças. E só temos 5 pães e 2 peixes. O que a gente vai fazer com isso, Jesus? Vem cá. Eu vou ensinar o que você vai fazer. Vem cá, me dá aqui, eleva para o céu, agradece. É pouco? Agradece. Você vai ver o milagre da multiplicação acontecendo na sua vida. Se você não é grato pelo que tem, você não está preparado para receber aquilo que você ainda deseja ter. Uau, essa é forte, hein? Se você não é grato pelo que tem, você ainda não está preparado para receber aquilo que você deseja ter. Seja grato.
Eu quero ter coisas ainda. Quantos querem ter coisas? Eu não estou pregando a favor da mediocridade, não, tá bom? Vamos sonhar, vamos conquistar. Tem algumas coisas, eu estou falando de coisas nessa vida terrena, que eu almejo ter e eu coloco em oração todo dia diante do Senhor. Mas eu não deixo de agradecer por aquilo que eu tenho. Eu quero incentivar a igreja a isso também. Uma coisa não exclui a outra. Você pode ter desejo de coisas maiores, mas primeiro, não confunda isso com uma ambição, porque perceba que o texto vai dizer no versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. O problema do ingrato é isso, ele nunca está satisfeito. Ele come e não fica satisfeito. Ele conquista e não fica satisfeito. O coração do ímpio é assim, ele sempre quer mais. Nada consegue preencher o vazio do seu coração. Nós não. Nós até podemos conquistar coisas, mas o nosso coração já é grato porque fomos conquistados por Ele. Aleluia. Uau. Então lembre disso. Você pode ter pouco, mas se você der graças pelo teu pouco, ele pode se tornar muito. Ele pode ser multiplicado. Porque um ambiente de gratidão traz consigo um ambiente de milagre, provisão e multiplicação. Quem crê diz amém? Por fim, a gratidão promove... Não, promove um ambiente de multiplicação e milagre. Por fim, a gratidão evita, isso aqui é bom, a ansiedade. Tem alguém ansioso aí batendo perna perto de você? Segura a perna dela, irmão. Segura. A gratidão evita a ansiedade e traz paz ao coração. Diga paz. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aí, olha o milagre que acontece, leia comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo. É um texto conhecido, mas eu vou ler de novo. Versículo 6. Não andem ansiosos coisa alguma. Qual é o remédio? Qual é o antídoto? Vamos orar. Fala para o irmão, vamos orar. Mas não é só pedir na oração, não. Olha como que ele nos ensina. Orar com ações de gratidão. Oração, súplica, com ações de graças. Eu amei quando o diácono Leandro pegou o microfone aqui para orar pelos dízimos e ofertas. Tá no YouTube, depois você perceba. Ele gastou 1 minuto, sabe fazendo o quê, diácono Leandro? Agradecendo. Tem gente que faz da oração só um meio de pedir. E esquece que Deus já tem te dado tantas coisas. Tantas coisas, irmão, tantas coisas. São tantas bênçãos que a gente não pode nem contar quantas bênçãos são. Irmão, se a gente fosse fazer um culto aqui só de testemunho, o culto ia até a noite. É bem verdade, se fôssemos contar só os dilemas, e a gente ia ficar chorando até a noite. Mas se a gente fosse contar as bênçãos, a gente ia ficar a semana toda. Sabe o porquê? Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres, graças a Deus. Eu fico cada vez mais ansioso quando eu fico pensando nas coisas que eu ainda não tenho. Quando eu fico preocupado com o dia de amanhã. Eu não tenho amanhã, eu tenho amanhã? Eu tenho hoje. Eu tive o ontem, sabe o que eu vou fazer? Agradecer. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu fico ansioso quando eu deixo de ter uma vida de gratidão pelo que eu já sou, pelo que eu já tenho, e fico focando e valorizando no que eu quero ser, ou o que eu
quero ter. Isso. Grato a Deus, grato a Deus, grato a Deus. Depois a gente, calma, segura, que eu preciso terminar de pregar. Mas amém, louvado seja Deus, é isso. Porque gratidão faz isso com a gente, né? A gente quer contar, quer ou não quer? A gente quer falar assim, como Deus tem sido bom para comigo. Uma publicação de Harvard correlaciona gratidão com felicidade. Gratidão com... Fizeram essa pesquisa e eles notaram, pessoas gratas são mais felizes, pois são capazes de construir relacionamentos mais fortes e duradouros. A gratidão traz leveza à vida. Quer ver uma pessoa leve? É uma pessoa grata. O ingrato está sempre pesado, está iracundo, está insatisfeito, está nervoso, está tenso, porque ele ainda não tem o que ele quer ter. Está rindo, né, Luiz? Mas o grato é uma pessoa leve. Ele não tem ainda tudo o que ele quer ter, mas ele reconhece que ele tem mais do que merece. Ele reconhece que Deus tem sido bom para com ele. Ah, se não fosse o Senhor, onde estaríamos nós? Irmãos, pelo que devemos ser gratos? A lista é imensa, é ou não é? Eu coloquei algumas coisas aqui que eu já falei, mas eu vou repetir. Primeiro, a gente devemos ser gratos pelo dom da vida. Você está vivo, irmão? Eu não sei se você sabe, mas um dado da perspectiva mundial da população das Nações Unidas tem um ranking de quantas pessoas morrem em cada país por dia. Sabe quantas pessoas morrem no Brasil por dia? 3.621. E esse dado é de 2020 ainda, tá bom? Depois da Covid, depois de tantas coisas, isso pode ter aumentado bem. 3.621. É uma pessoa a cada 23 segundos morre no Brasil. Ou seja, enquanto eu estou pregando essa mensagem, mais de 100 pessoas já morreram. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui ainda vivendo, sonhando, conquistando, ajudando pessoas, realizando. Você pode levantar a sua mão e dizer, graças a Deus pelo dom da vida. Irmão, sabe o que você pode agradecer mais? Pelo dom da fé. Efésios 2 vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, eu creio no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Tem gente que acha que fé é uma resposta só pessoal. Não, você precisa ser iluminado. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. É a graça de Deus que abre os seus olhos para ser iluminado com a fé. Você crê. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se somos mais que vencedores, é pela fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu preciso agradecer por esse dom maravilhoso. Mais do que o dom da música, o dom da oratória, o dom de efetuar qualquer obra, é o dom da fé. Uau! Obrigado, você pode dar graças a Deus por isso? Pode aplaudir o Senhor. Dom da salvação. Estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Hoje a gente vai sentar à mesa do rei. Eu, escravo, sentar na mesa de um rei santo. Isso é graça. Eu, perdido, fui achado. Isso é graça. Eu que estava indo rumo ao inferno, Ele me arrebatou com a sua poderosa e bondosa mão. Isso é graça. Como não serei grato?
Você é grato porque não tenho mais cabelo? Você é ingrato porque não tem os olhos azuis do meu avô, que eu sempre quis ter? Porque não tem o dinheiro do pastor Érico? Irmãos, nós somos salvos pela graça. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Passamos por problemas, por situações, por lutas, mas o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel, e Ele nos prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Gratidão ao Senhor. Podemos ser gratos pela nossa família. Irmãos, eu poderia ter nascido em tantos outros lares, mas foi no ventre dessa santa mulher. Eu já falei que se ela nascesse nos tempos de Jesus, ela seria Maria, Maria que me perdoa. Você rezaria Ave Fátima cheia de graça. Irmãos, tantos pais, mas o Senhor escolheu o pastor Érico para ser o meu pai. Isso foi graça e misericórdia. Total. Eu fui criado num ambiente de tanto amor, de tanto cuidado, de tanta proteção, de tanta instrução, de tanto incentivo. Tive uma irmã que me deu trabalho, brincadeira. Quantos irmãos mais velhos tem aí? Você sabe o que eu estou falando? Que lar abençoado. E aí, a gente vai crescendo e vai ter que constituir uma nova família. E estava cheio de pipa voada por aí. Mas aí Deus seleciona essa santa mulher. Eu que não tinha aparência, formosura alguma. Nada que agradasse a qualquer donzela. Mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. E aos meus 16 anos eu comecei a namorar essa mulher virtuosa, abençoada. Casei no dia 5 de abril de 2003, aos meus 22 anos. Hoje eu tenho 44. 22 anos de namoro, 28, 22 de casado, 28 de namoro. Aí começa a família crescer. Vem o Gabriel, nosso primeiro filho. Deus o leva para si. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus sabe o que faz. Gratidão. No ano seguinte, vem Júlia. Vocês conhecem a Júlia? Aí no ano seguinte, porque parecia que ela engravidava assim, bebia água e engravidava. Eu não fazia nada, vocês acreditam? Por essa parte. 3 anos e 3 gravidezes consecutivas. Aí vem Rafa. E quando eu estava aqui ontem no culto do impacto, aí minha filha ministrando no altar, minha esposa pregando no altar, antes dela pregar, meu filho tocando e cantando uma música linda no altar. Aí a filha quer começar a namorar, aí aparece esse branquelo aqui. Menino de Deus. Nossa, como eu louvo a Deus todos os dias, agradeço a Deus pelo namorado, futuro noivo e marido que Deus deu a minha filha. E estava aqui ontem também no altar. O que eu posso falar? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E eu profetizo que essa mesma graça está disponível e todos viverão essa mesma glória. Eu só posso agradecer ao Senhor.
Glórias a Deus! O que mais nós vamos querer da vida, irmãos? Por isso o apóstolo Paulo termina. Amém, amém, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Leia comigo, vai. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias. Dias bons, sejamos gratos. Dias maus e difíceis, continuamos a ser gratos, porque Ele cuida de nós, e nós cremos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Na morte e na vida, somos gratos. Na riqueza ou na pobreza, somos gratos. Na saúde ou na doença, somos gratos. Deus cuida de nós. Para ceiarmos, e aqui eu termino, prometo. Quero reforçar o maior motivo da nossa gratidão. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Quer se colocar de pé? Os músicos querem vir? Tudo que tem feito. Oh, glória a Deus. Veja uma atmosfera de gratidão aqui. Coloca na Nova Almeida atualizada. Desculpa, Juliana. Vamos ler juntos? Vamos juntos de novo? Vai. Dando graça. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou. Continua. Em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Como que o texto começa? Dando graças ao Pai. Por quê? Ele te libertou. As cadeias que te oprimiam não te oprimem mais. As algemas que te prendiam não prendem mais. Ele te libertou do império das trevas. E não apenas isso, Ele te transportou para um reino de luz e de amor em Jesus. Você não fez nada, Ele fez tudo na cruz do Calvário. Não é pelo que você era, pelo que você fez, é graça. Ele te amou sendo você ainda pecador. Você era um prisioneiro, você estava longe e Ele se aproximou, Ele veio até você. Eu quero te convidar a você estender as suas mãos e por tudo que Ele tem feito, agradecer a Deus. Eu sei, irmãos, que nem tudo está resolvido na sua vida ainda. Nem te prometo que tudo se resolverá da forma como você quer. Mas uma coisa eu posso te garantir, Ele cuida de você. Ele é sempre fiel e Ele sabe o que faz. Dê graças. Alguns aqui estão passando por luto. Continua tendo uma vida de gratidão. Alguns estão passando por problemas de enfermidade. Continua sendo grato. Alguns aqui estão passando por problemas de desemprego. Continua sendo grato. Alguns ainda continuam tendo problemas na família. Filhos que ainda não se renderam. Cônjuges que ainda não se renderam. Continua sendo grato porque tudo está consumado. Em todas essas coisas você é mais do que vencedor. Pastor, eu não passei ainda no concurso que eu estou estudando. Calma, seja grato por aquilo que Deus já está te suprindo e te sustentando. Deus sabe o que